Fala família, seja bem-vindo ao nosso devocional do Fundamentos. Eu sou o Felipe, eu sou criador, fundador do canal. Claro que esse canal não é nada meu, né? Esse canal é de Jesus Cristo e foi Ele que colocou no nosso coração para que a gente viesse através das mídias sociais, através desses recursos que hoje o mundo nos proporciona, para trazer essa mensagem a você. E seria uma negligência da minha parte, né? Não tá fazendo isso aqui. Não é nada fácil, gente, você, né, falar da mensagem de Deus através de uma câmera. Não é tão fácil quanto parece. Mas se o Senhor colocou isso no nosso coração, é porque a gente precisa fazer e fazer com zelo. E tudo que a gente faz aqui no canal do Fundamentos tem um propósito, que é fazer com que você esteja mais fundamentado no Evangelho, através desses vídeos, através das lives, através dos podcasts. E nós vamos começar agora uma série de devocionais da palavra que é para te ajudar a entender alguns assuntos específicos. Hoje mesmo, nós queremos o título da mensagem é até uma paráfrase da célebre frase de Jesus, né, quando ele diz lá em Mateus 16:13, quem as pessoas dizem que eu sou, né? Quem dizem por aí que eu sou? E aí nós colocamos o título da mensagem: quem a galera diz que Jesus é, né? E é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje, né, e fazer a gente entender alguns aspectos aí, fazer a gente entender alguns problemas que pode acontecer conosco se nós não conhecermos Jesus de verdade. Bora lá? Bom, nesse texto de Mateus 16:13, Jesus ele acaba de sair de uma discussão com alguns fariseus, saduceus, sobre... eles pediam sinais a Jesus para falar a respeito da sua identidade, da sua autoridade, com que autoridade ele realizava tais milagres. E Jesus não cede a esses religiosos, aos fariseus e aos saduceus. Mas ele faz uma pergunta para os discípulos, né? Depois de passar por essas perguntas dos fariseus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Vou ler aqui do 13 ao 20, para a gente poder entender um pouco o contexto do que estava se passando nessa história. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Bom, aqui Jesus ele começa uma discussão com os discípulos a respeito de quem ele era. E por que é tão importante entender quem é Jesus verdadeiramente? Porque ele diz que os discípulos dizem, né, que alguns falam que ele é apenas um profeta, falam que ele é João Batista, fala que ele é, né, qualquer outra pessoa a não ser a identidade verdadeira de Jesus. E eu gostaria de falar com vocês hoje. Quais são
realmente os verdadeiros problemas disso. Porque talvez você seja como um desses discípulos. Talvez você seja como um dessas pessoas que não conhecem verdadeiramente a plenitude de Jesus. E qual que é o problema que isso pode estar acarretando para a sua vida? Porque se você não conhece verdadeiramente quem é Jesus, isso pode estar acontecendo. Vamos lá, primeiro problema. São quatro pontos que eu quero passar para vocês aqui dos problemas que podem estar acontecendo na sua vida se você não conhece verdadeiramente quem é Cristo. Ok? Primeiro ponto. Se não conhecemos Jesus em plenitude, procuramos outras coisas para satisfazer as necessidades que não são supridas com o conhecimento de Jesus que temos. Quer ver? Vamos não muito longe, em Lucas tem a história de Jesus quando ele está descendo para o caminho de Emaús junto com os dois discípulos. Os dois discípulos, eles não tinham conhecimento pleno de quem era Jesus, tanto que eles falam bem assim, ele era um profeta, né, com grande poder e tal. Mas por eles não conhecerem a Jesus verdadeiramente, eles ficam frustrados com o que acontece com ele. Porque se eles tivessem a revelação completa de que Jesus era o Cristo, do tanto que quando Jesus está conversando com eles, a Bíblia relata que ele passa de Moisés aos profetas, revelando ele próprio nas Escrituras. Ou seja, aqueles discípulos não tinham a plenitude do conhecimento de Cristo. Eles não sabiam por que Cristo viria. Na verdade, eles tinham uma mentalidade que eles pensavam que o Messias viria para resolver os problemas terrenos. Viria para resolver o problema de Israel estar sendo escravizado por Roma. Eles queriam que eles fossem libertos daquele problema. E não do problema maior que Jesus veio nos libertar, que Cristo veio nos libertar. Se você não conhece Jesus em toda a sua plenitude, do que ele veio fazer e do que Cristo, do que é ser Cristo, muito provavelmente você também tem esse problema. De que quando Jesus não faz aquilo que você espera que ele faz, o conhecimento de Cristo que você tem, muito provavelmente você vai se frustrar com Jesus. Porque ele não é só alguém que cura, ele não é só alguém que restaura, ele não é só alguém que é seu amigo, é seu conselheiro. Cara, ele é tudo isso. Cristo é tudo isso e mais um pouco. Ou seja, a nossa mente não compreende tudo que ele é. Mas a gente precisa entender que ele é tudo isso. Ok? Segundo problema. Se não conhecemos verdadeiramente Jesus, nós nos tornaremos vulneráveis a qualquer falso ensinamento. Paulo diz lá em Efésios 4,14, jogados para lá e para cá com ventos de doutrina. Cara, isso tem acontecido muito em muitas igrejas hoje. As pessoas têm perdido a capacidade de meditação, perdido a capacidade de estudar a palavra, né? Com o tempo que passa em redes sociais, com o tempo que gastam à toa com qualquer outro tipo de atividades e não meditam nas Escrituras. E qualquer ensinamento sobre Jesus, para elas fazem sentido. Então, até o errado, elas ficam cambaleando para lá e para cá. A hora um pastor ensina alguma coisa, a hora outro pastor ensina algo, a hora ela vê algo nas mídias sociais, né? O que parece ser o certo é o que ela acredita. Então, esse é um problema que você pode estar passando. Cara, e assim, você precisa tirar um tempo para poder conhecê-lo verdadeiramente. Para que isso não te aconteça. Para que você não seja levado para lá e para cá, como Paulo diz, por nenhum outro vento de doutrina, por qualquer vento de doutrina que você ouve. Eu vejo, a gente está acompanhando as redes sociais e muitas pessoas falando coisas nada a ver a respeito de Jesus, que parecem ser certo,
mas não tem nada a ver com o verdadeiro ensinamento. Terceiro, se não reconhecemos a verdadeira identidade de Jesus, jamais saberemos qual a nossa verdadeira identidade. O Senhor nos criou com o propósito de sermos seus filhos. Quando nós fomos criados lá no Jardim do Éden, quando Deus cria a humanidade, Ele nos cria com um propósito. O propósito de sermos a imagem de teus filhos, como está escrito em Romanos 8, 29. E esse propósito foi nos tirado com a queda. Esse propósito de sermos parecidos com o Filho, nós não conseguimos por causa do pecado. Jesus veio retirar o pecado de nós. Veio retirar o pecado da terra, veio retirar o pecado da humanidade com a sua morte. Nele foi colocada toda a ira de Deus no pecado. Ou seja, Cristo, ele, se nós não conhecermos a verdadeira identidade de Jesus, que é quem nós devemos parecer, ele é o modelo que nós devemos parecer. Se nós não conhecermos a verdadeira identidade dele, nós nunca vamos conseguir reconhecer a nossa. Porque se Deus nos fez para ser igual a Jesus, então quem que nós devemos parecer? Quarto ponto. Se eu não reconheço Jesus como quem ele é verdadeiramente, Jesus deixa de ser o Deus da minha vida e passa a ser um amuleto, um ídolo que eu recorro quando eu quero algo. Cara, isso é o mal da nossa geração hoje. Por não ter todos esses outros pontos, por não saber a verdadeira identidade de Jesus, por não saber que ele é o Cristo, o Filho de Deus, por não ter um conhecimento, um relacionamento, uma intimidade com ele. Nós só queremos o poder de Jesus. O poder de conquistar, o poder de conseguir as coisas. E aí nós tiramos Jesus do final de tudo. Nós tiramos Jesus de ser o centro da nossa vida. E pegamos Jesus e colocamos dentro de uma caixinha. E ele passa a ser o nosso amuleto para conseguir o que eu quero. Não é mais o reino que eu quero. Não é buscar o reino e a sua justiça mais. É buscar as coisas através do que eu conheço de Jesus. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus não é seu amuletinho. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é o dono do universo. Ele governa todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Jamais. E depois da gente entender todo esses 4 problemas que podem acontecer conosco, por a gente não ter um conhecimento perfeito de Jesus. Então como, Felipe? Como que a gente pode conhecer verdadeiramente ele? Eu quero colocar para vocês 2 coisas. Olha só, se você ler o texto, eu deixo essa deixa para você aí, para você ler o texto completo de Mateus 16. Mas se você ver, Pedro já estava praticamente há 2 anos andando com Jesus. Pedro é quem tem a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele via tudo que Jesus já estava fazendo, via que ele era poderoso para curar, via que ele era milagroso, né? Via tudo que Jesus já tinha feito, tudo que ele tinha dito a respeito dele mesmo. Jesus já tinha se revelado como Messias. Jesus se revela como Messias para a mulher no poço a primeira vez. E as pessoas ao redor de Pedro, Jesus tira 12 pessoas para poder ficar próximo dele. Então, uma das primeiras coisas que você pode fazer a respeito do conhecimento de Cristo, cara, se relacione com pessoas, fique próximo de pessoas que têm as características de Cristo, que tenham os frutos do Espírito Santo. Fique próximo de pessoas que amem verdadeiramente. Fiquem próximo de pessoas que não julguem. Fique próximo de pessoas, andem, coma, senta à mesa com essas pessoas.
que elas com certeza vão te passar. Você vai a presença de Jesus vai ser mais palpável para você. E aí você vai conseguir se relacionar melhor. Você vai a presença dessas pessoas vai constranger você a ponto de causar uma mudança, você querendo ou não. Assista pessoas no YouTube. Cara, quantas vezes eu fiquei horas e horas assistindo pessoas que têm essa essência de Cristo na sua ministração, na sua devoção, na sua vida pessoal. Procure. Hoje, no Instagram, cara, ninguém mais consegue mentir através das redes sociais. Se o cara é verdadeiramente cristão, é difícil você conseguir mentir, né, a vida toda nas redes sociais. Então você vai conseguir. Pega pessoas que tenham realmente uma vida devoção a Cristo e siga elas e ouça elas, renove a sua mente através dessas conexões, dessas amizades. E segundo ponto, Jesus diz a Pedro que não foi carne nem sangue que te revelou. Quando ele diz lá em Mateus 16, 17, ele fala assim, ó: Bem-aventurado é Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, nós não conseguiremos alcançar o conhecimento pleno de Jesus se não for através do Pai. Jesus diz assim em outra passagem em João que ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai se não for o Filho. Ou seja, nós precisamos de um relacionamento verdadeiro com o Pai, se nós queremos conhecer Jesus Cristo e nos parecer com Ele. Cara, eu falo de experiência própria. Quando nós tiramos um tempo para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do Pai, que é verdadeiramente entrar no nosso quarto, de todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, com toda a nossa alma, e buscar conhecê-lo, tirar uma hora, meia hora do nosso dia, cara, que seja um dia corrido, não tem problema, tira minutos do seu dia e faça isso, com toda essa devoção. Você precisa se relacionar mais com o Pai se você quer parecer com Jesus. Não tem outra forma de conhecer o Filho a não ser o Pai. Somente conhecendo mais a Ele, podemos conhecer a nós mesmos. Não teremos mais falta de nada porque reconheceremos que Ele é tudo o que nós precisamos. Não seremos mais enganados porque nele habita toda sabedoria e conhecimento. Conhecendo a Ele verdadeiramente, deixamos que Ele guie toda a nossa vida, mude a nossa mente, os nossos desejos e os nossos objetivos. Ele passa a ser o Senhor da nossa vida e confiamos nele plenamente porque Ele é bom. Cara, olha só que interessante. Quando é dada a Pedro a revelação de quem Cristo é, Jesus devolve para Pedro o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cara, deixa eu te dar uma chave, um código. Quando você descobre, quando a pessoa de Jesus é te revelada, ele traz de presente para você a sua identidade. Se você tem um problema de não conseguir se identificar ainda, você não sabe quem é você, e você tem problemas de traumas, você tem problemas de várias questões que não foram resolvidas dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Esse problema está ligado à sua identidade. E a sua identidade só é te revelada quando Jesus é revelado para você. Então busque. Busque verdadeiramente conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e Ele te será revelado. Que você possa ter uma ótima semana. Que você possa ter você possa realmente mudar a sua vida devocional. Que você possa ter momentos de íntima comunhão com o Senhor, com o Pai.
Eu agradeço a Deus pela sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, né? Comenta aí de onde você está assistindo, se você gostou, se não gostou. Cara, que essa mensagem possa alcançar mais e mais vidas e transformar as vidas de quem tem alcançado, assim como transformou a minha. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.